9h04. Após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciar uma linha de crédito subsidiada para exportadores, o presidente do Partido Progressistas, Ciro Nogueira, fez uma postagem em uma rede social em defesa do governador. A Beatriz Manfredini participa aqui com a gente e tem a explicação a respeito dessa postagem. Pois não, Bia? Pois é, Nonato, a base aliada do governador Tarcísio de Freitas usou bastante dessa linha de crédito e também do ICMS, o crédito do ICMS excedente que foram anunciados pelo governador para esses empresários e pessoas aí da indústria que podem sair prejudicadas com o tarifaço, como uma ferramenta de comparação com o presidente Lula. O que ocorre é que diversos aliados, então, de Tarcísio de Freitas disseram que o governador saiu na frente do governo federal ao fazer esse anúncio voltado para os empresários que podem ser afetados pelo tarifaço no dia 1º de agosto. E aí, então, quando fez uma publicação explicando as linhas de crédito e as possibilidades, o Ciro Nogueira, o presidente do PP, compartilhou essa publicação de Tarcísio de Freitas e elogiou, então, não só Tarcísio, como inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado dele. A gente tem essa publicação, o destaque dela para vocês, e eu vou ler também aqui. Ciro Nogueira diz o seguinte, olha, vai chegar um dia de termos um presidente com a estatura de Jair Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas. Enquanto Lula só lacra e só pensa em como tirar proveito eleitoral da crise com os Estados Unidos, Tarcísio prova que seu compromisso é com a seriedade e com a solução. Essas são as palavras, então, do presidente do Progressistas. Claro, eles são ali de partidos aliados que conversam entre si e essa postagem, ela é mais um pedacinho, Nonato, nessa história e nessa disputa, então, que Lula e Tarcísio travaram aí durante o tarifaço. Há algum tempo a gente já vem comentando, o governador de São Paulo vem dizendo que Lula não tem ali exatamente, vem evitando, aliás, melhor dizendo, perdão, vem evitando criticar Lula nominalmente, mas isso tem mudado bastante, então, com esse discurso, essa tentativa de alteração agora, todos esses aliados de Tarcísio elogiando, então, essa nova postura e dizendo que o governador de São Paulo saiu à frente aí do governo federal, Nonato. Muito obrigado, Beatriz Manfredini, atualizando essas informações para a gente lá em Osasco, quando o presidente Lula visita hoje a cidade, também faz uma ação lá levando casas para a população local. Obrigado, Beatriz Manfredini. É assunto para a gente trazer aqui os nossos comentaristas, Deise Ciocari e também o Nelson Kobayashi, que vão analisar com a gente esse assunto. Deise, mais até do que a discussão aí em torno do subsídio aos exportadores, que é um assunto que está rolando aqui já nessa semana, tem essa questão do senador Ciro Nogueira exaltando a linha de crédito e dizendo que o Tarcísio seria um presidente com a estatura de Bolsonaro. Mais cedo a gente falou aqui do Eduardo Bolsonaro, que estava criticando o Tarcísio. Me parece que isso mostra bem como é que está essa relação da direita, não? Nonato, o que o Ciro Nogueira tenta fazer é posicionar o Tarcísio como um herdeiro legítimo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Só que isso enfrenta algumas resistências dentro do próprio bolsonarismo, né? Como a gente tem visto o Eduardo Bolsonaro criticando muito o governador Tarcísio, e aí, de novo, né, isso acaba abrindo brechas para que outros líderes surjam. O Tarcísio, ele é uma liderança muito importante dentro desse campo conservador da direita, né? Ele tem se projetado dessa forma, dado um deslize ou outro, ele tem conseguido se reforçar como um campo dentro dessa nova direita, mas fato é que o Ciro Nogueira, ele foi mandar mais um recado para o presidente Lula, né, que não tem conseguido fazer uma articulação com os Estados Unidos, e exaltar a direita. O problema é que a própria direita agora, por causa dessa situação com o Eduardo Bolsonaro, ela tem se encontrado fragmentada. Reitero aqui, se a direita não se unir, se não começar a planejar um sucessor, vai chegar fragmentada em 2026 e, em vez de apresentar uma nova postura estratégica para o ano que vem, vai ter que recolher os seus cacos, né? A esquerda está com problema, a direita tem que aproveitar esse momento para se organizar. Mas essa fala do Ciro Nogueira, ela é uma tentativa, obviamente, de mostrar que o presidente Lula não tem conseguido capital político para articular o jogo e o Tarcísio como um herdeiro quase que normal do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Koba, como que você tem visto, né, interpretado todas essas ofensivas, essas críticas, quando a gente fala de tarifaço, né, e de fato a ação do governador de lançar uma linha de crédito para exportadores paulistas em torno aí do cenário do tarifaço, né? Essa não deveria ser uma disputa, saber quem sai na frente ou não, né? Mas acaba indo para o campo da política, não tem jeito, né? Certamente, 2026 já começou e está todo mundo escolhendo qual a sua melhor estratégia. E a gente vê que, dependendo de quem, a estratégia está muito bem definida. Isso fica claro, por exemplo, quando a gente vê a estratégia do presidente Lula, que é falar para a base, que é fazer aqueles discursos mais efusivos, crítica, ninguém mexe no Brasil. Soltou até um palavrão aí ontem em alguns discursos falando sobre o Donald Trump, e isso para ele faz sentido. Por quê? Porque ele atribui culpa à família Bolsonaro, e aí ele polariza, é um discurso polarizante que alimenta o interesse do presidente Lula para as eleições de 2026, e é um discurso totalmente diferente da estratégia, por exemplo, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é de negociação, de se aproximar do empresariado, do agronegócio, aquele discurso mais comedido que para ele faz sentido, vez que ele tem olhos também para o governo do estado de São Paulo. Estou falando desses dois porque quando a gente vê o Tarcísio, fica a dúvida, qual seria o discurso de um bolsonarista? Será que ele aderiria a um discurso como, por exemplo, do Eduardo, da família Bolsonaro, mais direto em relação ao que vem fazendo Donald Trump no sentido de elogiar e de enaltecer, ou um discurso mais voltado ao centro, ao moderado e à solução? Tarcísio, que é pragmático, é do campo técnico, ele naturalmente escolheu a via adequada, que é de sentar à mesa. Inicialmente até tentou ali ensaiar uma liderança de diálogo e de alguma conversa que pudesse chegar no acordo, mas agora ele está vendo que de fato ele precisa olhar para o estado de São Paulo, porque aqui no estado de São Paulo estão aqueles os mais impactados da taxação anunciada por Donald Trump, e ele faz certo com os programas agora que politicamente para ele vai ser entendido como um pacote de bondades, e ele está naturalmente também colhendo frutos, seja para uma reeleição praticamente garantida em 2026, seja se for para alçar voos mais altos em uma disputa presidencial.